Olá, graça e paz. Eu sou Elisângela Lopes, educadora financeira, e hoje eu quero falar com vocês sobre pobreza e riqueza. Vocês já pararam para pensar por que é pobre ou por que é rico? Vamos olhar para o que a palavra de Deus diz. Mesmo porque há pessoas que acham que a pobreza ela está relacionada à falta de trabalho, por exemplo. Embora isso seja uma verdade, a gente pode ver que pessoas trabalham muito, mas mesmo assim elas não têm uma abundância financeira. Por outro lado, pessoas que são ricas acham que essa riqueza é devido à sua capacidade, é devido ao seu trabalho, é devido aos seus próprios méritos. Mas o que será que a palavra de Deus nos ensina sobre isso? Então eu quero ler Provérbios 22:2, que diz assim: o rico e o pobre se encontram. A um e ao outro faz o Senhor. 1 Crônicas 29:12. Riqueza e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está engrandecer e a tudo dar força. Então a gente percebe que Deus criou o pobre, que Deus criou o rico e que riqueza e glória vêm da mão do Senhor. É devido à sua vontade. O Senhor concede a sua abundância financeira, essa prosperidade, conforme o teu querer, conforme os teus propósitos. E o propósito de Deus, tanto em relação à riqueza quanto em relação à pobreza, existem. Olha o que Deus nos diz no Salmo 12:15. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Deus, ele ouve o clamor dos necessitados, ele se levanta para abençoar, ele provê. E isso se faz necessário para que as pessoas elas tenham mais comunhão com Deus, para que elas confiem no Senhor, para que elas reconheçam que Deus é o provedor da sua vida. Então o Senhor está falando que por causa da opressão, quantas pessoas de uma classe econômica inferior acabam sendo oprimidas por aqueles que têm mais recursos? Sendo que, na verdade, aqueles que têm mais recursos, Deus também tem um propósito. Olha o que Deus fala aqui em relação à generosidade. Lá em Atos 20:35, diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. O Senhor, ele quer que aquele que tem mais recursos, aquele que tem uma classe social, uma condição de vida econômica melhor, que possa partilhar com aqueles que têm menos. Então, tanto em relação à pobreza quanto em relação à riqueza, Deus ele tem a sua maneira de trabalhar, de tratar e os seus propósitos a serem cumpridos. Lá em 2 Coríntios 8:2 diz assim: porque no meio de muita prova da tribulação, manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Quando uma pessoa que ela é bem-sucedida financeiramente, ela ajuda a outra pessoa que tem menos recursos, ela está desenvolvendo a generosidade, o que agrada a Deus. Em contrapartida, a pessoa mais necessitada que está recebendo aquele donativo, aquele bem, ela precisa desenvolver a gratidão, o que também agrada a Deus. Então perceba que a questão da pobreza e da riqueza não necessariamente vai ter a ver com o nosso esforço, com o nosso trabalho, porque Deus ele dá a abundância conforme a tua vontade. Agora é claro que o trabalho tem sim a sua contribuição, porque tanto a questão de riqueza quanto pobreza existe a nossa parte. A gente precisa trabalhar, por exemplo, a gente precisa fazer planos. Olha o que o Senhor fala em Provérbios 10:4. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas as mãos do diligente vêm a enriquecer-se. Então, olha a nossa participação dentro desse cenário. Outro versículo, em Provérbios 12:11. O que lavra sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. Então, a gente precisa fazer aquilo que nos compete. A gente precisa trabalhar, a gente precisa se planejar. Em relação ao planejamento, Provérbios 21:5 diz assim: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva
a pobreza. Olha o que Provérbios 21:17 fala em relação às nossas escolhas. Quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. Então, com base nesses versículos, a gente percebe que há a ação de Deus e há a ação do ser humano. Nós precisamos cumprir com as nossas responsabilidades e crer que Deus vai cumprir com as responsabilidades dele. A questão de pobreza ou riqueza faz parte dos seus propósitos, faz parte dos seus planos, faz parte dos seus critérios em desenvolver e transformar um coração que seja cada dia mais perfeito e parecido com Cristo. Então, olhe para a sua posição atual e veja o que você tem feito. Se você está numa escala de pobreza, o que você não tem feito? Se você está numa escala onde está vivendo da abundância, o que você precisa fazer? Então, não é simplesmente a gente definir em qual quadrante nós estamos, mas é olhar para o quadrante que nós estamos, olhar para a palavra de Deus e ver se nós estamos cumprindo com aquilo que é da vontade dele. Então, o que eu desejo para a sua vida é que você seja próspero, mas que você seja um próspero, abundante no Senhor, partilhando, olhando para a necessidade do outro, se compadecendo e cumprindo com as suas responsabilidades. Fica com Deus e até a próxima oportunidade.